Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar a convocação dos atos que está marcada ali para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, que tem sido encabeçada pelo Silas Malafaia, que já tem presença de vários bolsonaristas confirmados, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, e o Malafaia já deu ali a dica do que será o ponto principal ali, ou como será a sua postura dentro desse ato que acontecerá na Avenida Paulista. Ele já disse que vai pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes e que também vai pedir ali o impeachment dele. Só que como ele não é burro, ele sabe até onde ele pode ou não pode ir, ele sabe que algumas das declarações que ele irá dar, male ele dará ali talvez uma condenação, talvez no futuro, por calúnia, difamação ou injúria, dependendo do que ele falar, e isso aí vai render uma multa ou indenização de 50 mil, 100 mil, 70 mil, 80 mil reais, que para ele vender ali a imagem de que ele é brabão, que ele bate de frente com o ministro Alexandre de Moraes, é algo que ele tá dentro do cálculo financeiro, é algo que não incomoda ele, assim como também o Pablo Marçal tem feito cálculos matemáticos ali, que mesmo que ele não consiga continuar na eleição em São Paulo, porque tá desafiando ali a justiça eleitoral, tá descumprindo medidas da justiça eleitoral que pode levar inclusive à cassação da sua candidatura, ele já saiu vencedor da eleição, pela quantidade de seguidores que ele já tem nas redes sociais, pelo tamanho que a imagem Pablo Marçal passou a ter. Então esse cálculo também está sendo feito pelo Silas Malafaia. Só que ele tem dito em algumas entrevistas, inclusive recentes, que ele tem dado, inclusive desde que ele passou ali pela inteligência limitada, acho que é mais ou menos um mês atrás, que ele disse que ele sabe o que ele pode ou não pode falar, que o ministro Alexandre de Moraes não prende ele, porque ele conhece a lei, ele sabe o que ele pode falar, ele sabe o que ele pode fazer, e eu já citei isso aqui algumas vezes, não só aqui na Revista Fórum nas minhas análises, como também nas participações que eu faço no Fórum 11:30 com a Adri, com o Rovai, como nas análises que eu faço lá no meu canal também, o Historiador. Inclusive, se você não me segue, me siga lá no canal O Historiador, aqui no YouTube também. E a gente sempre trouxe essa análise, né, que o Malafaia ele é brabão até a linha, ou seja, ele sabe que existe um limite que se ele ultrapassar, pode ter um pedido de prisão preventiva contra ele por algum crime muito grave, inclusive crimes contra a democracia brasileira e contra o Estado democrático de direito. E aí toda vez que se questiona ele sobre esses atos, ele com frequência cita parcialmente um trecho da Constituição que está presente no artigo 5º, inciso 17, que fala o seguinte: é plena a liberdade de associação. Só que ele não cita o resto do que está escrito no inciso 15 do artigo 5 da Constituição, que é o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ou seja, você não pode ter ali convocação de pessoas armadas, você não pode ter, por exemplo, ataque à democracia brasileira, ataque ao Estado Democrático de Direito, porque no próprio artigo 5º, inciso 44, também diz o seguinte, ó: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, qualquer ataque que o Silas Malafaia fizer direcionado ao Congresso Nacional, ao STF ou ao Poder Executivo, dependendo de como for esse ataque, e lembre, ataque é diferente de crítica. Dependendo de como foi esse ataque aos três poderes, isso pode ser entendido sim como um ato criminoso que estaria ocorrendo contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A gente já sabe que o material que foi divulgado pela Folha de São Paulo não tem valor jurídico nenhum para poder derrubar qualquer tipo de investigação envolvendo o Bolsonaro, reverter inelegibilidade, não existe. Só que o que eles querem, eles estão conseguindo, que é começar ali a melindrar o nome do ministro Alexandre de Moraes, para continuar à frente do inquérito das fake news e de outros inquéritos que ele está conduzindo, ou melhor, de outros processos, investigações que ele está conduzindo, que envolve o interesse do clã Bolsonaro. Até porque, se o ministro Alexandre de Moraes deixar a relatoria de alguns desses processos, ou deixar à frente de alguns desses processos, esse processo será redistribuído, e aí poderá cair na mão do Flávio Dino, mas também poderá cair na mão do próprio André Mendonça, poderá cair na mão do Cássio Nunes Marques, e eles sabem que caindo na mão de um magistrado bolsonarista, a tendência de punibilidade por parte do Bolsonaro é muito pequena. Tudo bem que a decisão tem de ser tomada pela corte, tá? Mas com a narrativa encampada pelo Nunes Marques ou encampada pelo André Mendonça de que não teve crime, por mais que a Suprema Corte condene o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, ficará ali aquela narrativa de perseguição, de um coitadinho, de uma vítima do Estado, que o STF fez isso contra ele ou fez aquilo. O grande ponto é que, ao ir também para esse ato com Malafaia, o próprio Bolsonaro se coloca em risco. Por quê? Ele está nesse momento cumprindo o que a gente chama de medidas diversas à prisão, né? Ele
não teve ali a prisão preventiva decretada contra ele por tudo que aconteceu, como a gente já sabe, inclusive aquela ida lá na embaixada da Hungria, aquele monte de gente que foi preso em fevereiro, ele não estava no meio, inclusive o próprio Valdemar chegou a ser preso também, mas o Bolsonaro não está preso, e aí ele acabou infringindo junto com o Valdemar essa medida cautelar, onde eles não poderiam ter contato, e quando aconteceu a convenção do MDB em São Paulo, que confirmou o nome ali do Ricardo Nunes como candidato à reeleição, o Valdemar e o Bolsonaro estavam presentes no mesmo evento com uma distância muito pequena. Isso, de acordo com o que entende o STF, pode ser classificado como uma violação da medida cautelar diversa à prisão. Eles, inclusive, prontamente correram para se justificar, para pedir que não teve nada demais, que não teve violação, que não teve isso, que não teve aquilo, mas existe o risco da prisão. Por quê? Esse ato que vai acontecer na Avenida Paulista, o Malafaia já disse exatamente o seguinte em algumas redes sociais e em algumas publicações que têm sido divulgadas em alguns portais de notícias. Ele disse o seguinte aqui, ó: vou pedir o impeachment e cadeia para ele. O discurso vai ser veemente. Em outro trecho, ele fala o seguinte aqui, ó: agora o pau vai torar em cima deles, disse o próprio pastor Silas Malafaia. Tudo isso pode ser entendido aqui como uma instigação do público contra um dos poderes. Isso seria, em tese, ali, uma maneira de tentar conturbar a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, violando o que diz o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, e por conta das falas do Malafaia e da participação do Bolsonaro no ato do dia 7 de setembro, que lamentavelmente é um período que eu vou estar em São Paulo, tá? Eu quero até convidar vocês aqui da Revista Fórum. Dia 8 de setembro, 14 horas, estarei na Bienal do Livro, aí em São Paulo, fazendo o lançamento do meu 4º livro, O Descomplicando a Política. Então, se você quiser bater um papo comigo, quiser me conhecer, quiser trocar ideia de política, fazer alguma denúncia, compareça lá que a gente troca uma ideia, tá? E aí esse ato que acontecerá no dia 7 de setembro, com presença confirmada já do Bolsonaro, Silas Malafaia, os filhos do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, que é aquele que rouba dinheiro público para pagar aluguel de empresa privada e até hoje ele não devolveu o dinheiro público, e toda vez que a gente cobra ele, inclusive em matéria que a gente divulgou aqui na Revista Fórum com denúncia minha, ele não se manifesta, né? E tem um ditado que diz que quem cala consente, quem não deve não teme, né? Então se ele tá calado, sem ter culpa, supostamente, e a gente tá apresentando a prova que ele teria cometido irregularidade, ele não se manifesta, o que é que a gente pode imaginar? E aí, o que é que estaria acontecendo, Carlito, com essa manifestação? Primeiro, quem estará indo para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro não vai para lá ver o Malafaia falar com aquela voz bem aguda para falar do povo abençoado do Brasil. Não vai para lá para ver o Malafaia. Vai lá para poder defender o mito e ver o mito, que é o Bolsonaro. Então, esta ida do Bolsonaro junto com o Malafaia e o discurso belicoso do Malafaia contra as instituições democráticas de direito pode levar à prisão do Bolsonaro e também o pedido de prisão preventiva do Malafaia, porque olha o que diz o Código de Processo Penal, no seu artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo de forma bem clara, esses atos convocados pelo Malafaia com o endosso do Bolsonaro podem gerar uma instabilidade social, podem gerar uma instabilidade pública, e o Bolsonaro, que é inclusive investigado ali pela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro e pela tentativa de mobilização das Forças Armadas, pode ser imputado, o que diz o artigo 312, já que mesmo com medidas cautelares diversas à prisão, que está presente no Código de Processo Penal também, no artigo 319, ele continua instigando seus apoiadores contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições democráticas, e isso pode ser entendido ali como um ato belicoso que pode se entender como violação da medida cautelar também diversa à prisão, já que ele teria em tese de se manter ali preservado dentro do seu direito, evidentemente, de presunção de inocência, contraditória, ampla defesa, o devido processo legal, mas, na minha análise, isso aqui claramente é um desafio que o Malafaia está fazendo ao ministro Alexandre de Moraes, é quase que um me prenda, Xandão. É basicamente isso. E a gente precisa ver as instituições brasileiras funcionarem de forma rígida. A gente não está pedindo aqui para que o Xandão ultrapasse o limite da lei, ou que o próprio Paulo Gonet, né, que lamentavelmente se manifestou, a gente já sabe sobre o caso Bolsonaro, mas pediu mais detalhes das informações. Eu recomendo que ele leia as 2.042 páginas ali do relatório, porque está bem detalhado, materializado. O envolvimento do ladrão de joias ali não tem o que se negar.
Então a gente precisa que as instituições brasileiras façam o seu trabalho básico, não é nada nem além nem menos, é fazer o básico, que lamentavelmente a gente tem visto ou morosidade para ser feito em alguns casos, ou estranhamente a gente não tem visto ali a aplicabilidade da maneira que a gente que conhece a lei entende que ela deveria ser aplicada. Mas eu queria a sua opinião, você que mora em São Paulo aí, como é que tá o clima aí para essa manifestação do 7 de setembro? Outra coisa, se vê cartaz aí pedindo golpe de Estado, porque na outra manifestação de 25 de fevereiro, no início do ano, eles estavam com medo da prisão do Bolsonaro e do Malafaia, aí eles pediram para não levar cartaz pedindo impeachment de Moraes, para não levar cartaz atacando ninguém. Agora não, agora eles já ligaram o botão do F ali, né, do ferre-se, ou traduza como vocês quiserem aí, e tá tudo liberado. Pode atacar o Xandão, pode pedir impeachment, pode pedir o que quiser ali. Só que o Malafaia tá tentando livrar a cara do Bolsonaro. Por quê? Ele diz que ele vai falar isso. Que ele vai pedir impeachment de Moraes, que o pau vai torar, né, que ele vai pra cima, mas ele disse que não tem como, por exemplo, saber o que o Bolsonaro vai falar porque ele não manda no que o Bolsonaro fala. Mas, pelo que ele conhece Bolsonaro não vai querer entrar em conflito com o Moraes. O grande problema é que mesmo que ele não entre em conflito com o Moraes, se o pastor Boca Grande abrir a boca e atacar o STF, atacar o ministro de forma criminosa, como ele tem alegado que irá fazer, isso vai respingar também no mito deles, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixe seu like, me siga nas redes sociais também, aqui no YouTube, no canal O Historiador, no Facebook, na página O Historiador Oficial e no Instagram é só procurar Carlitos com U, Neto, que a gente se encontra lá, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!